Durante a vida, todas as experiências vivenciadas por alguém definem de certa forma sua personalidade. A comunicação é uma das principais influenciadoras dessa jornada, pois com ela e com a globalização, tornou-se possível fazer conexões que antes eram inimagináveis, além de que seus meios de transmissão são diversos. A televisão é um grande exemplo disso, a qual se tornou uma mídia atuante no estilo de vida das pessoas. Nesse sentido, os filmes começaram a ser mais assistidos e mais explorados, e começaram a surgir longas para todo tipo de público, principalmente o infantil. Após 15 anos, desde o lançamento de As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl, foi anunciada a sequência do filme denominado Pequenos Grandes Heróis, o que gerou uma sensação de envelhecimento adicionada à nostalgia e consciência do quão rápido o tempo passa. Para a geração que cresceu assistindo uma heroína saindo dos vulcões e um herói com a força de um tubarão, vê-los novamente na tela parecia ser uma maneira interessante de reviver a infância. Entretanto, é preciso considerar que a criança daquela época cresceu, assistiu outros filmes e obteve um repertório cada vez maior, o que implica no seu senso crítico, que provavelmente tenha sido aprimorado. Dessa forma, é bem possível que um adulto assistindo Pequenos Grandes Heróis sinta-se deslocado e encontre dificuldades para se conectar com a obra. Portanto, o que sobra dessa experiência é um cenário assumidamente voltado para transmitir uma mensagem e alguns ensinamentos aos jovens de hoje, deixando os mais velhos fora desse escopo. Pois mesmo que este longa seja classificado popularmente como um gênero família, a principal função dele está em adicionar novas ideias às mentes daqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, seja pela pouca idade ou pela falta de racionalidade para analisar e criticar uma situação. Com o protagonismo voltado aos filhos dos heróis, a obra dirigida por Robert Rodrigues coloca em pauta um mundo cujos pais são as pessoas que necessitam ser resgatadas após um ataque alienígena. No início, a expectativa dos fãs com relação à volta do Shark Boy e da Lava Girl foi evidentemente quebrada ao notarem que a participação de ambos é muito breve. A ausência desses dois personagens é pouco notada, pois não influencia tanto no enredo. Pelo contrário, foi até necessária para que os heróis mirim ganhassem destaque. Desse modo, aquilo que poderia prender um adulto, claro, aquele que assistiu a obra anterior em sua infância, é descartado logo de cara, restando a dúvida. O que um adulto poderia achar de interessante é uma história como essa. Por mais que tenha ficado uma impressão fútil, assuntos como trabalho em grupo, diversidade, liderança e consciência planetária são encontrados no roteiro. Missy, sendo a principal personagem, não possui nenhum superpoder e ainda assim é o ponto de equilíbrio entre seus amigos, pois mesmo que não tenha sido escolhida como líder, ela exerce esse papel intuitivamente. Pensando bem, para ela não foi uma tarefa fácil. Quando você tem um grupo de crianças longe de seus pais, isto é, sem uma presença autoritária, o espírito de bagunça assume essas pequenas pessoas e fica cada vez mais difícil manter a ordem. Principalmente quando essa responsabilidade está sobre uma garota que se tornou alvo de julgamentos alheios por não obter poderes como voltar no tempo, esticar o corpo a longas distâncias ou cantar para movimentar objetos. Diante desses desafios, Missy integra uma equipe bastante diversa, como por exemplo os irmãos gêmeos voltarem a avançar, o qual o primeiro tem a capacidade de voltar alguns instantes no tempo, enquanto sua irmã faz o oposto. Já o câmera lenta, que é interpretado por um garoto asiático, se movimenta de uma forma tão rápida que acaba ficando preso em uma dobra temporal, por isso as pessoas o enxergam em slow motion. Outro personagem importante para a narrativa é o piloto, que utiliza a cadeira de rodas porque seus músculos são fortes demais para os ossos aguentarem. Pode parecer bobo para muitas pessoas com uma mente mais madura, e chata para aqueles que procuram sentido no naturalmente ilógico, mas imagine o lugar desse personagem como super-herói na cabeça de um específico público-alvo. Querendo ou não, ele está representando milhares de meninas e meninos com deficiência física que precisam usar cadeiras de rodas para se locomover. Quando alguém se identifica, fica muito mais simples adquirir memória afetiva por algo. No caso do filme, é uma estratégia nobre com essas crianças, pois hoje em dia, o objetivo da inclusão é justamente dar voz a quem não tem e garantir acessibilidade a todos. Ao enfatizar que o personagem câmera lenta é de origem asiática, por exemplo, por mais que não tenha tantas falas ou presença, a linha de raciocínio continua sendo a mesma, visto que não é com tanta frequência que se encontra em filmes norte-americanos atores dessa mesma nacionalidade que interpretem esse tipo de personagem. Logo é estampada a diversidade cultural como um fator essencial de adição para a obra. Por mais irônico que pareça ver um diretor com filmes adultos na bagagem, no sentido de abordar temas e assuntos mais maduros e complexos, dirigindo longas infantis como Pequenos Espiões, entender que seu ponto forte está em saber separar os dois gêneros foi de extrema importância para cativar públicos diferentes. Em uma entrevista, Robert Rodrigues disse que gosta de usar sua criatividade e imaginação para que as crianças sintam-se animadas e possam aprender lições importantes enquanto assistem. Como, por exemplo, o plot twist utilizado no final do filme para revelar que Orko era uma alienígena foi, evidentemente, inesperado pelos espectadores, mas veio com uma mensagem importante para aquele grupo de aspirantes a heróis.
pode até soar fraco no roteiro, ou forçado para quem tem senso crítico apurado, mas com certeza gerou um sentimento de surpresa ou espanto em quem estava profundamente imerso na narrativa. Já no desfecho do filme, é revelado que todo o sequestro dos pais foi planejado e liderado por Orro, para que os pequenos heróis se mostrassem dignos desse título e começassem a ter um senso de trabalho em equipe, uma vez que em seu planeta, a liderança é feita por crianças. Ou seja, a justificativa de toda a trajetória de Missy e de seus amigos foi resumida em um treinamento feito por uma menina alien a fim de mostrar que todos eles podem liderar o mundo, e por serem uma geração melhor, devem consertar os problemas da Terra. Considerando o quanto essa jornada foi arriscada e desobediente, já que eles desrespeitaram ordens, andaram em um trem voador e pilotaram uma nave alienígena, resumir essas ações em algo positivo não parece ser uma grande lição para essas jovens mentes. A verdade é que explicar para uma criança que grande parte dos conflitos do mundo foi causado pelos próprios seres humanos e que isso impacta todos ao seu redor não é uma missão fácil. Por isso, tentar colocar esse assunto de forma fantasiosa não prejudica ninguém. Na verdade, até fica mais fácil de compreender. O fato da premissa do filme estar nos filhos, resgatando os próprios pais, e depois tomando seus poderes entre aspas, é uma alusão aos dias atuais, onde a tecnologia se tornou tão presente na vida de todos, que muitos adultos se encontram alienados, compartilhando fake news e ficando presos em bolhas sociais, onde a única opinião bem-vinda é aquela semelhante à sua. Nessa situação invertida, os filhos educam os pais e os mostram o caminho para o lúcido, para o real. Eles abrem as portas da caverna e provam que existem opiniões divergentes das deles, e são exatamente elas que complementam a pluralidade de conhecimento presente no mundo. Nesse contexto, os filmes infantis são de extrema importância para o cinema, pois a habilidade de fazer uma obra ser admirada faz com que a criança adquira mais interesse pela arte e futuramente passe para outras gerações, assim como muitos cinéfilos e admiradores da indústria cinematográfica fizeram por aí, porque eles já foram mais novos antes e obtiveram conhecimento através das obras assistidas, muitas vezes indicadas por seus pais ou pessoas mais velhas, que possuem uma bagagem ainda mais pesada de informações. Então, Pequenos Grandes Heróis faz a ligação entre as desavenças atuais e como isso será resolvido no futuro, tanto que a cena final é caracterizada pela turma olhando para frente, em um local onde todos estão vestidos com uniformes com o logotipo heróico, e quando Missy é questionada a respeito do que eles estão encarando, ela responde: o futuro. De fato, com tantos impasses acontecendo ao mesmo tempo, como eventos imprevisíveis, questões ambientais e sociais, cabe à descendência posterior ser mais consciente em suas ações. Mas isso não quer dizer que a responsabilidade está somente de um lado. Em qualquer relação interpessoal, as decisões são tomadas de maneira recíproca, em uma via de mão dupla. Portanto, cuidar do meio ambiente e exercer papéis de cidadania são algumas atitudes que ditam nada mais do que obrigações a serem cumpridas, a fim de garantir um espaço melhor àqueles que estão por vir e necessitarão de um local adequado para se estabelecer. Mesmo que uma criança não tenha consciência de tudo isso, ter a noção de que elas podem fazer a diferença é um enorme progresso. Além de entender essa importância por um meio divertido, amplia seu campo de visão e as prepara de certa forma para a realidade. Quanto mais assuntos desse tipo forem abordados, mais preparados para eventuais acontecimentos elas estarão. O melhor de tudo é que, para colocar isso em prática, não é preciso ser um herói ou ter superpoderes, é preciso apenas ser humano e utilizar sua essência e racionalidade. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.